Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast da mineração. Agradecemos desde já sua participação neste e nos últimos áudios. Lembrando que o objetivo do podcast da mineração é levar conhecimento de forma simples e prática para todos os profissionais da área, bem como para o público em geral. Desde já pedimos que curtam estes áudios, também os áudios anteriores, o quadro Mini Entrevistas, que já estamos na segunda entrevista, e divulguem nas suas redes, para seguirmos trabalhando juntos, que é sempre trazendo informação para todos vocês. Olá pessoal, como vamos? No áudio desta semana iremos falar um pouco de um mineral que voltou a estar nos holofotes da economia, o famoso nióbio. Como ele foi descoberto? Qual a sua composição? Por que ele é tão cobiçado e tão importante para o crescimento tecnológico mundial? Essas e outras perguntas iremos responder em mais um programa do podcast da mineração. Lembrando que estamos nas principais plataformas de podcast do Brasil e do mundo. Logo, escolha o que você achar melhor e aproveite mais este áudio de qualidade que criamos para vocês. A sugestão desse tema foi enviada por Heloísio Dantas, engenheiro ambiental formado pela Uninasal de Recife, Pernambuco. Pessoal, esse tipo de conteúdo você só encontra em congressos, simpósios e eventos Brasil afora. E aqui no podcast da mineração você escuta gratuitamente, sem perder a qualidade, tá pessoal? Pois é feito com comprometimento de profissionais da área. Gostaríamos de lembrar que somos o primeiro podcast de mineração, geologia e meio ambiente do Brasil. E essa é mais uma iniciativa da Mino Mine Innovations. E vamos ao áudio. O elemento químico nióbio é um metal de transição localizado na família 5B da tabela periódica. É branco prateado ou cinza azulado, por motivo de reações químicas com gases presentes no ar. Ele é duro e resistente ao calor e à oxidação. É utilizado em diversas ligas metálicas. Seu símbolo é Nb, possui número atômico 41, ponto de fusão de acima de 2.000 graus Celsius e ponto de ebulição acima de 4.000 graus Celsius. No ano de 1801, trabalhando para o Museu Britânico em Londres, Charles Hatchett analisou um pedaço do mineral columbita da coleção do museu. A columbita revelou-se um mineral complexo, porém Charles descobriu que continha uma terra nova que implicava na existência de um novo elemento. Ele então denominou este novo elemento de colúmbio, ou Cb. Em novembro deste mesmo ano, anunciou sua descoberta perante a Royal Society. O elemento posteriormente foi redescoberto e renomeado como nióbio, ficando até hoje conhecido com o mesmo nome. De curiosidade, o nome nióbio foi dado em homenagem à deusa grega Níobe, filha do deus Tântalo, que segundo o mito foi transformada em uma rocha por Zeus. O nióbio é o elemento metálico de mais baixa concentração na costa terrestre, tornando um metal raro no mundo. Esse mineral existe no solo de diversos países, mas 98% das reservas conhecidas no mundo estão no Brasil. O nosso país corresponde atualmente por mais de 90% do volume do metal comercializado no planeta, seguido pelo Canadá e Austrália. Ainda no Brasil, as reservas são da ordem de 842 bilhões de toneladas. As maiores jazidas se encontram nos estados de Minas, Amazonas e Goiás, sendo que em Minas corresponde 75% do total, Amazonas 21% e Goiás 3%. Já falamos em áudios anteriores, como por exemplo quando explicamos o Anuário Mineral da Mineração, que o Brasil tem posição de destaque na produção de minério de ferro, cobre e manganês. Mas no caso de nióbio, segundo o relatório do Plano Nacional de Mineração 2030, o Brasil é líder mundial apenas na produção deste elemento. No século XIX, o nióbio começou a ser usado nos filamentos de lâmpadas, até descobrirem que o tungstênio era mais resistente para tal utilização. A partir dos anos 1930, começaram a surgir pesquisas indicando que misturar nióbio com ferro era uma boa ideia, mas para usá-lo em escala industrial, era preciso encontrar uma boa quantidade deste metal, além de uma tecnologia específica para esse beneficiamento. Na década de 60, foi descoberta a primeira grande reserva de nióbio no planeta, em Araxá, Minas Gerais, a 360 km de Belo Horizonte. Em 1965, após a parceria de um almirante americano e um banqueiro brasileiro, nasce a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, a CBMM. A CBMM não vende minério bruto, e sim uma liga chamada ferro-nióbio, que contém 2/3 de nióbio e 1/3 de ferro. Além desse produto que é seu carro-chefe, ela também comercializa 10 outras formulações à base de nióbio. Além da CBMM,
existe a Anglo-América Brasil, que opera em Catalão, Goiás. Nós já falamos que existe nióbio na Amazônia, mas ele ainda não começou a ser minerado. Porém, já o que tem em Minas Gerais e Goiás já é suficiente para abastecer toda a demanda mundial pelos próximos 200 anos. Os maiores compradores desse nióbio são a China, Estados Unidos e Japão. O nióbio tem múltiplos usos e um dos mais importantes é o aço utilizado na construção civil. Basta adicionar 300 gramas de nióbio por cada tonelada de aço para que o produto ganhe mais valor de mercado pela maior robustez e consistência que ele adquire. Usa-se nióbio na fabricação de baterias elétricas, lentes óticas, superligas, dutos, satélites, chassis de carros, alta tecnologias e, além disso, o metal é empregado no ramo até de foguetes, por exemplo. A SpaceX usa essa liga em um de seus motores. Olha que incrível, Johnny! Enio, pergunta-se muito por que o Brasil não cobra mais caro por esse minério que é tão raro. Primeiramente é que o nióbio pode ser substituído por outros metais, por exemplo, vanádio ou titânio, que já existe em outros países. Outra questão é que a indústria mundial não tem necessidade de utilizar mais nióbio do que já existe, pois poucas quantidades do metal são suficientes para que ele cumpra sua função. Assim, colocar mais nióbio no mercado resultaria na queda de preço, já que não há mais aumento dessa demanda. Outro problema é que o país não exporta produtos derivados do nióbio, ou seja, vende matéria-prima e compra produtos prontos. Aí já viu, né? Já falamos em outros programas do podcast sobre os royalties da mineração, ou CEFEM. E no caso do nióbio, o Brasil cobra cerca de 2% do valor das exportações, que fica com o Estado. Bem diferente da Austrália, que exige, por exemplo, 10%. Como os preços não são negociados em bolsas de valores, o preço do nióbio brasileiro é por vezes desconhecido, já que se tratam de negociações bem específicas e particulares, com os clientes de acordo com a demanda, e segundo as pesquisas e dados cruzados, menor do que os concorrentes. O nióbio tem ocupado posição política e destaque nos últimos anos, meu amigo. Coisa que eu não quero entrar em tantos detalhes, mesmo com tantos holofotes. Mas uma curiosidade é que o nióbio, embora tendo 98% das reservas em terras tupiniquins, os preços são definidos pela London Metal Exchange. Em Londres, o preço médio de exportação do ferro nióbio subiu de $13 o quilo em 2001 para $32 em 2008. Em 2012, temos registros em média de $26,50 o quilo. Pois é, Enio. A vantagem competitiva em relação ao nióbio, que já falamos aqui no áudio, liga o alerta por parte de grandes siderurgias e das maiores potências econômicas mundiais, que constantemente inclui o nióbio na lista dos metais com oferta crítica ou ameaçada. É isso também que alimenta a teoria de conspiração, dizendo que Brasil vende seu nióbio a preço de banana, que as reservas nacionais estão sendo dilapidadas, que o país está perdendo bilhões a não controlar o preço de nióbio. Realmente isso são teorias, né? Mas não estamos alimentando nenhuma teoria da conspiração aqui no nosso podcast. Mas é sabido que um documento do Departamento de Estado americano, vazado em 2010 por aquele escândalo Wikileaks, inclui as minas brasileiras na lista de locais considerados estratégicos para a sobrevivência dos Estados Unidos. E que também em 2011, companhias chinesas, japonesas e sul-coreanas adquiriram por 4 bilhões 30% do capital da brasileira da CBMM. Logo, temos que ficar de olho, não é verdade? O grande gargalo, portanto, não é nem a caixa preta dos valores, nem o preço cobrado pelo nióbio. É o fato da indústria brasileira não ter tecnologia para produzir mercadorias de alto valor agregado a partir deste metal. Fato que deve ser explorado ao longo do tempo. Não se tem discussões concretas sobre planos de abordagem específica para o nióbio dentro das discussões sobre o novo marco regulatório da mineração, por exemplo. A oferta de nióbio hoje, praticamente, está toda nas mãos de duas grandes privadas que operam no país sem articulação de uma política de desenvolvimento de um parque industrial nacional consumidor de nióbio. Por outro lado, as exportações do ferro nióbio contribuem para o superávit da balança, e o metal é hoje o terceiro item mais importante da pauta mineral de exportação. Johnny, esta foi uma excelente sugestão do Heloísio Dantas. Esse é um tema atual e um tema super dinâmico para dialogarmos ao longo do tempo. Inclusive, citei até em meu convite de formatura a importância das reservas de nióbio para o nosso país, não só em quantidade, mas também em valor tecnológico. Essa discussão vai longe, meu amigo. Já chegaram até a comparar
o nióbio com a questão do Vale do Silício americano. Quem sabe no Brasil teremos um Vale do Nióbio. Essa é a vontade, né? Mas acredito que é uma pauta de discussão grande. E eu quero muito que encaminhe pelo lado da tecnologia. O Brasil precisa agregar valor ao que temos aqui neste mercado. Seja ele facilitando as técnicas utilizadas ou mesmo utilizando o que temos de melhor, que são as nossas commodities, para poder fazer com que o Brasil seja uma potência cada vez maior na economia mundial. Diante de tudo que explicamos, espera-se que nos próximos anos seja feita a revisão das alíquotas dos royalties de mineração desse metal, pois este está entre os pontos que devem ser abordados pelo novo Código de Mineração. Que sejam criadas tecnologias 100% nacionais para exploração do nióbio, seu beneficiamento e transformação em produtos que sejam utilizados e vendidos com o máximo de valor agregado, pois acreditamos na capacidade do Brasil, dos seus profissionais. Toda vez que falamos nesse assunto, cada vez fica mais forte minha frase e faz mais sentido ainda de que a mineração pode não ser o futuro, mas não existe futuro sem mineração. Agradecemos mais uma vez a todos os feedbacks recebidos e todas as pessoas que têm ouvido nossos áudios. Não deixem de seguir no Facebook, LinkedIn, Instagram e qualquer dúvida, crítica e sugestão, envie um e-mail para podcastdamineração@gmail.com. Meu nome é Eno Flávio e até a próxima, pessoal. Meu nome é Johnny Peterson, sou engenheiro de Minas, entusiasta para com a mineração e esse é o seu podcast da mineração e até o próximo áudio.